Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 7, os mecanismos da mediunidade. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar quais são as condições para que o intercâmbio se dê, entender qual é o papel do perispírito nessa comunicação, estudar a necessidade do relativo desprendimento no médium do seu perispírito em relação ao corpo biológico, finalmente estudar a afinidade fluídica que deve existir entre comunicante e médium. Eis o resumo de tudo que nós vamos ver. Para que um espírito se comunique, é preciso atender essas três condições. Primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe o permitam. E terceiro, que se encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Vamos estudar em mais detalhes essa primeira condição na sequência, porque é a causa moral do fenômeno mediúnico. Precisa existir um espírito com vontade para se comunicar com o encarnado através de um médium. A segunda condição é importante porque às vezes o espírito tem essa vontade, mas não tem disponibilidade. Ele está ocupado com alguma tarefa no mundo espiritual, ou ele é impedido de fazer a comunicação para algum espírito que lhe seja superior. Claro, dependendo da sua situação, do seu contexto, existe um motivo específico para isso, mas ele tem vontade, tem disponibilidade, mas pode não ter a permissão de fazer isso, então não vai acontecer a comunicação. Esses dois primeiros itens são as causas morais. A causa física, por assim dizer, é esse terceiro item, a afinidade que precisa existir entre os fluidos do médium com o do espírito. Então, às vezes, você tem ali o espírito pronto para se comunicar, mas não consegue criar essa afinidade, portanto, não acontece a comunicação. Vamos ver em detalhes esse primeiro item, a primeira condição. É importante nos lembrarmos de que os espíritos são livres. São inteligências fora do corpo físico que guardam individualidade, que têm o seu livre-arbítrio, não são robôs, não estão ali para obedecer quem quer que seja. Então, vejamos isso. Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, é o que a gente acabou de estudar, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nem o médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isso aqui é muito importante, minha gente. A consequência é fundamental. Seus espíritos são livres. Guardam a sua individualidade, têm as suas ocupações, as suas tarefas, os seus interesses, gozam de livre-arbítrio, então eles vão conduzir as suas próprias vidas. Aliás, em grau de liberdade até maior do que nós que estamos encarnados por causa das restrições do corpo biológico e da vida social, das imposições de vida material. Portanto, qualquer médium que afirme ser capaz de trazer tal espírito a tal hora, de fazer com ele um acordo e de obrigá-lo a fazer certas coisas, ou esse indivíduo está mentindo, ou ele mesmo está iludido, está enganado, porque isso não vai acontecer de modo nenhum. Nós encarnados não temos nenhum império sobre os desencarnados. Não existe isso de forçar um espírito a se apresentar e fazer tal ou qual coisa, ou dar comunicação em horas certas, porque eu quero que seja assim. Eles são livres. Imagina vocês, daqui a algum tempo nós vamos constituir essa população do mundo invisível também. Já imaginou eu estar desencarnado e algum médium, né, ter a pretensão de mandar em mim, de querer me fazer aparecer em tal lugar e dizer tal comunicação? Não faz sentido. Pensemos então agora mais diretamente nesses mecanismos da mediunidade. Como que a coisa em si funciona? Bom, primeiro ponto é a causa moral. Um espírito quer comunicar, então ele toma a iniciativa no mecanismo da mediunidade. E o que é que ele faz? Ele vai emitir um pensamento. Vejamos o esclarecimento. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Olha que interessante, isso é uma psicografia que está no Livro dos Médiuns, e o espírito está deixando claro esse mecanismo inicial da comunicação mediúnica. É através do pensamento. Então, ele mesmo vem dizer ali
algo que até já aparece no Livro dos Espíritos. Quando nós estamos desencarnados, a nossa comunicação é muito mais rápida e muito mais direta, porque ela se processa através do pensamento. Então, vai de pensamento a pensamento. Não há necessidade da palavra articulada, não há necessidade da escrita, não há necessidade de nenhum simbolismo mediando a comunicação. Então, os espíritos, né, vão trocar ideias na velocidade própria do pensamento. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: para iniciar a comunicação com o médium, é o mesmo processo. O espírito vai irradiar o seu pensamento, nesse caso, direcionando com alguma ideia específica, algum conteúdo particular, claro, de ideias, de sentimentos e de impressões para o médium, e esse é o ponto inicial da comunicação. Então vem o espírito que, irradiando seu pensamento, vai estender o braço para criar o primeiro passo da comunicação mediúnica. E aí precisamos falar das emissões fluídicas. Então o espírito pensa, e já estudamos em aulas anteriores que o pensamento ele vai qualificar os fluidos, tanto os que constituem o perispírito do sujeito, quanto os fluidos ali do ambiente. E no caso aqui do mecanismo da mediunidade, então, o espírito que quer se comunicar está irradiando o seu pensamento, qualifica ali alguns fluidos porque eles são o veículo de transmissão do pensamento. Então, eles vão ficar marcados por esse pensamento. E aí, ele vai lançar isso em direção ao médium. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Então a ponte vai ser completada. O espírito inicia emitindo um pensamento que vai se deslocar através do fluido, vai caracterizar esse fluido e se dirigir para o médium. Esse médium, ele vai, através do seu perispírito, também emitir fluidos e aí vai fechar essa ponte, vai completar. É importante dizer aqui, minha gente, dar o destaque que Kardec está dizendo aqui. Perispírito é agente de todos os fenômenos espíritas. Então é através do perispírito do desencarnado que ele faz essa manipulação fluídica e através do perispírito do médium também. A gente vai ver o desdobramento na sequência, mas que ele vai ser capaz de emitir esses fluidos. O perispírito é a chave que vai explicar uma multidão de fenômenos espíritas. E é preciso haver um entrosamento, quer dizer, lança o espírito o seu pensamento com os fluidos e o médium também com fluidos específicos. E aí, então, é o mecanismo básico do fenômeno mediúnico. Vamos ver esse princípio das manifestações, porque uma coisa é falar do perispírito do sujeito que está desencarnado, quer dizer, aquele ali já é o único corpo de sua apresentação, mas o encarnado tem o corpo biológico, que cria limitações, as manifestações, as sensações, etc. E Kardec faz uma observação importante, relativamente aos encarnados, que explica o princípio das manifestações. O perispírito, de nenhum modo, está encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia ao redor e forma em torno do corpo uma atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem estender mais ou menos. Essa é uma compreensão fundamental para a gente entender o mecanismo da mediunidade do ponto de vista do encarnado, do médium. Então, claro, eu tenho ali as limitações do corpo, mas o perispírito não está preso dentro desse corpo. Ele está ligado, está vinculado por laços fluídicos, o que significa estar encarnado. Mas o perispírito apresenta a propriedade de irradiar-se ao redor. Essa expansibilidade aqui, é claro que a gente pode entender no sentido mais imediato de aumento de volume, mas no contexto das comunicações mediúnicas, dos fenômenos espíritas, é mais do que isso. Essa expansibilidade, que vai no sentido de irradiar, tem a ver com um relativo desprendimento que esse perispírito é capaz de fazer com relação à organização biológica para estabelecer a comunicação. O mais importante, no entanto, o perispírito do médium não está preso no corpo, não é um passarinho numa gaiola. Ele se irradia
e por causa disso é capaz de emitir fluidos e de se expandir, entrar em contato com os espíritos. E aí a gente fala especificamente do desprendimento, né, que é essa parte final do mecanismo da parte do médium para entrar na comunicação mediúnica. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação dos espíritos. Então está completando a ponte do lado de cá, perceberam? Começamos lá com o espírito emitindo um pensamento, que usa do seu perispírito, né, para emitir esse pensamento. A alma pensou, o perispírito modula aquilo ali com a manipulação fluídica, direciona para o médium. Esse médium, como é que ele vai conseguir captar esse pensamento que ele foi direcionado pelo espírito, que carrega todo um conteúdo de ideias, de sentimentos e de impressões? Ele vai expandir-se, irradia-se, e aí ele é capaz de emitir fluidos e entra em contato com os fluidos que foram emitidos pelo espírito, e ali tem a possibilidade da comunicação mediúnica. Mas essa irradiação, essa expansibilidade do perispírito do médium tem a ver com esse relativo desprendimento que é capaz de fazer do seu perispírito referente provavelmente a algumas áreas do cérebro responsável por comandar certas ações do organismo biológico. Por exemplo, um médium que seja de psicografia, aquele que escreve ditados mediúnicos, provavelmente, se é o nosso entendimento hoje, esse relativo desprendimento do seu perispírito tem a ver com a região do cérebro responsável por esse controle fino, motor da escrita. E o mesmo vale para as outras modalidades mediúnicas, seja escutando, vendo os espíritos ou fazendo qualquer outro tipo de ação. Então esse desprendimento é muito importante para explicar na parte do médium o mecanismo da mediunidade. E aí, para fechar essa ponte, em definitivo, é preciso acontecer isso daqui. As relações entre os espíritos e os médiums se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos. Dependendo da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Kardec fala aqui da afinidade fluídica. De onde vem esse termo? Kardec está fazendo uma comparação com a química da sua época, a química de meados do século XIX. Quando se estudava a formação de moléculas e algumas reações, né, os químicos interpretavam que haviam dois tipos de forças atuando ali. Uma de coesão, quando eram partículas homogêneas ou semelhantes, por exemplo, partículas de ouro, tá? E a força de afinidade, que unia moléculas diferentes ou heterogêneas. Por exemplo, existia uma afinidade entre hidrogênio e oxigênio que permitia formar a molécula de água numa certa proporção. Essa ideia de afinidade química, né, nesse sentido da época de Kardec, não é mais adotado na química, muito embora a ideia de reatividade tenha permanecido, substituído isso daí. Tem até tabelas de reatividade. O que Kardec está dizendo? Do ponto de vista técnico, então, é afinidade porque são fluidos diferentes. É fluido do encarnado com fluido do desencarnado. É preciso que haja essa afinidade. E aqui é uma questão puramente fluídica, não tem nada de moral nisso. Se não houver essa afinidade, não há comunicação mediúnica. Então, por isso que ele vem nos dizer, não basta chamar os espíritos, não basta que eles queiram ou possam, finalmente tem que haver essa afinidade fluídica. Ela é o passo final para criar essa combinação e permitir a comunicação mediúnica. A tal ponto isso é verdadeiro que Kardec percebe que podem existir, inclusive, as afinidades fluídicas individuais. Né? Assim como a gente tem a tabela de reatividade, né? Onde certas espécies químicas reagem mais ou menos com outras espécies e algumas não reagem, simplesmente, da mesma forma acontece com os fluidos emitidos por médium e pelo espírito. Então Kardec nos informa assim: alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Percebem isso? Então, o indivíduo pode estar ali na presença de espíritos que querem se comunicar, que podem fazê-lo,
estão disponíveis, estão ali emitindo o seu pensamento, mas vem o fluido do espírito e o fluido do médium. Se eles não têm essa afinidade, não consegue estabelecer a comunicação ali naquele momento e não fecha o circuito, vamos dizer assim. Não fecha ali aquela ligação. O último passo não foi completado. Então, é nessas afinidades fluídicas que a gente vai perceber, por exemplo, que alguns médiuns são mais propensos a receber comunicações de determinados tipos de espíritos do que de outros, ou porque certos espíritos se comunicam mais a miúde, mais frequentemente com um ou dois médiuns do que com um grande número de médiuns, por exemplo. Essa questão das afinidades fluídicas é levada em conta, que é um fator importante. Dentro de uma reunião mediúnica regular, por exemplo, os espíritos orientadores vão encaminhar ali os espíritos comunicantes para aqueles médiuns onde haja a possibilidade dessa afinidade se completar e a comunicação transcorrer. Bom, estudando então mais um pouco dessa questão e dessa variedade dos médiums e de como é estabelecida essa ligação do médium com o espírito, vejamos a consideração de Kardec. A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. Olha que interessante, né? Então, em alguns casos, de fato, né, não tem afinidade e é impossível estabelecer ali o passo final dessa ligação no mecanismo da mediunidade. Ok, então o espírito tem que procurar outro médium que apresenta essa afinidade. O que Kardec vem dizer é, na maioria das vezes, isso pode ser contornado com uma aproximação relativa, gradual, entre o espírito que quer se comunicar e o médium que vai lhe servir de intermediário, né? E aos poucos essa afinidade consegue ser construída. Aqui está uma diferença entre a afinidade fluídica e a afinidade química, que Kardec pegou por analogia. Naquela tabelinha, ela apresenta um comportamento fixo, não tem como mudar aquilo ali. Na afinidade fluídica existe uma relativa maleabilidade. Quer dizer, se eu deixar um tempo ali de convivência, é capaz dessa afinidade ser criada, ser construída, então permitir o passo final e finalmente a comunicação. Para quem trabalha em reunião mediúnica regular, talvez se lembre disso, porque às vezes o médium já relata que durante o dia inteiro da reunião mediúnica, que geralmente é de noite, ele já vem sentindo aquelas impressões e tal, ou um dia ou dois antes, quer dizer, muitas vezes já é a aproximação daquele espírito para facilitar essa afinidade fluídica e na hora da reunião a comunicação vem com tranquilidade. E finalmente estudamos essa questão do transe. Como é que fica o corpo do médium? Como é que ele fica na sua consciência durante a comunicação mediúnica? Kardec também perguntou a esse respeito. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Resposta: está, às vezes, no estado mais ou menos acentuado de crise. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal. Crise é a palavra usada por Kardec na época dele, porque hoje a gente chama de transe. Tá? Transe mediúnico, no nosso caso específico, mas existem de outros tipos. Transe por hipnose, transe por uso de alucinógenos e por aí vai, dentre outros que existem. Esse estado alterado de consciência, que é o meio termo entre sono, não é sono, e vigília. O indivíduo não está desperto 100%, não está consciente 100%. E aqui os espíritos dão uma resposta que é resumida, que é sintética, mas é que exatamente foi percebido nos estudos que vieram na sequência por vários outros pesquisadores. Há diferentes níveis de intensidade do transe. Então você tem o transe superficial, tem o parcial e tem o transe profundo. Então o indivíduo tem uma lembrança total ou uma lembrança parcial daquilo que aconteceu, ou não tem lembrança nenhuma. Quem trabalha em reunião mediúnica é fácil perceber isso nos médios diferentes, né? Essa intensidade do transe baseado na lembrança deles. O indivíduo, por exemplo, que tem a faculdade da vidência e da audiência mediúnica, geralmente o transe é superficial. Ele está quase em vigília ali, percebendo tudo que está acontecendo e se lembra de maneira
muito tranquila. Então, esse transe varia de indivíduo para indivíduo, mas é um estado alterado de consciência. É a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus.